Bom, pessoal, como a gente estava falando sobre a questão do processo de condução térmica, tá? Então, para fechamento da aula, então, queria dar uma olhadinha um pouco mais detalhada nessa questão 122 aqui do Enem. Tá? Então, como eu não mostrei ali na aula, queria discutir com vocês rapidamente sobre essa questão. Então, aqui o professor Davi fez um vídeo dessa questão 122 da prova amarela do Enem de 2019, onde ela aborda a lei de Fourier, tá? Então, essa lei que a gente acabou de ver ali no vídeo. E ele resolve ela em detalhes ali, né? Tá? Então, no finalzinho tem uma parte, digamos assim, mais algébrica, onde você tem diversas maneiras de resolver a questão. Tá? Então, é mais uma opção assim, matemática, né? De como que você vai, digamos, de um ponto A até um ponto B. Então, matematicamente, você tem diversos caminhos, né? Então, você tem o caminho mais curto, que é uma linha reta, e, de repente, dando mais floreios. O professor Davi aqui escolheu um caminho, tá? É uma opção. Eu teria uma outra opção, assim, que é mais rápida, mas aí depende muito de você ter um treinamento mais forte para poder enxergar isso, né? Mas, enfim, os meios justificam os fins ali, né? Então, o importante é você realmente conseguir obter a resposta. Então, vou passar o vídeo rapidamente aqui, tá? Para mostrar a solução dele, tá? Então, vou mostrar em velocidade acelerada, em 2x, e vou também, digamos assim, a gente vai só ouvir ele rapidamente, assim, para ele fazer a contextualização da questão, e depois a gente vai passar diretamente lá para a parte final, que é a resolução. Cabe depois para vocês aqui, nessa metodologia ativa de aula invertida, assistirem o vídeo assim, em detalhes, né, pausando, até porque ele faz alguns comentários bem importantes com relação a isso, né? Fala da questão, digamos assim, de você se apropriar da questão da teoria, tá? É bem importante isso, tá? E o entendimento, digamos, dessa parte teórica, ela vai, digamos, ter desdobramentos bem importantes para vocês na questão prática, né, no caso da refrigeração, ok? Então vamos ouvir aqui um pouquinho o Davi. Fala, moçada, tudo bem com vocês? Espero que todos sejam bem. Eu sou o professor Davi, sejam bem-vindos aqui à resolução da questão de número 122 da prova do Enem, né, professor? Isso, velho, a gente tá fazendo aqui, ó. Todo o Enem de 2019 fazendo aqui, ó. Tem também 2016, 2017 e 2018. Show de bola? Vai cair também, tá? Pra você estar bem no Enem, velho, tem que fazer muita questão do Enem, tá? Que Enem na parte difícil tem uma apelação total, então isso, tem que praticar bastante, beleza? Essa questão também é uma super apelação. Essa aí também, essa questão aqui, ela é muito bacana pra quem gosta de álgebra, pra quem curte, assim, ficar jogando letrinha pra um lado, número pro outro, é uma questão mais matemática que difícil, sabe? Então, assim, pra quem é professor de física, é uma questão maneira pra fazer e tal, pra eu ficar aqui, né? Tá legal? Mas na hora da prova, não é o tipo de questão que eu faria, tá? Perderia muito tempo e tal, enfim. Mas vamos lá, vamos ler a questão pra gente praticar, tá bom? Pode falar a verdade. É assim que seu time tá Sempre tem os comerciais, desculpem aqui, tá? Infelizmente não tem YouTube Premium. Tempo e tal, enfim. Mas vamos lá, vamos ler a questão pra gente praticar, tá valendo, tá bom? Eu vou te dar o bizu, mais ou menos, como é que tu tem que começar, e depois tu vai caminhando ali e tal, vai tirando a questão, e aí tu tenta finalizar, tá? Depois tu me conta nos comentários se conseguir. Bem, o objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar as trocas de calor com ambiente térmico. Então, quando ele diz assim, minimizar as trocas de calor, pessoal, eu quero primeiro destacar que não existem isolantes perfeitos, tá? Existem bons isolantes e maus isolantes, com garrafa térmica, isopor e tal. Existem bons isolantes, beleza? Então a ideia aí é essa, né? O objetivo do isolante é essa, né, velho? Isso é minimizar a troca de calor, tudo que tá dentro e tudo que tá fora, né? Isso, tá? Com ambiente térmico. Essa troca de calor é proporcional à condutividade térmica, e aqui ele vai estar a lei de Fourier, tá? Quando a gente quer proporcional, então lá, essa troca de calor a gente chama de φ. Deixa eu botar mais pra baixo aqui assim. Φ é o fluxo do calor, tá? Então a gente quer proporcional à condutividade térmica K. Então tu bota o K aí, tá? Depois, eu acho que se você soubesse a lei de Fourier, beleza. Depois tu vai meter aqui umas letras em cima e outras letras embaixo. Eu vou deixar montadinho aqui pra tu, tá? Então é diretamente proporcional à condutividade. O que mais? E a área interna, né, pessoal? Isso. A área interna das faces do recipiente tem como a diferença de temperatura. Então ele tá te falando isso aqui. Ele te falou, não, assim, não matematicamente, né? Isso. Ele falou por extenso, por exemplo assim, tá? A lei de Fourier. E aqui embaixo ele vai dizer assim, ó. Tá? A diferença de temperatura entre o ambiente externo e o interior do recipiente, além de ser inversamente proporcional à espessura. Aí quando ele diz que é inversamente proporcional, tem que botar essa letra na parte de baixo do denominador aqui, ó, tá? Aqui no denominador, tá? Beleza. Aí agora que tu montou essa relação que ele te falou aqui, você tinha que saber. O que, professor? Que o fluxo de calor, né, ele também pode ser calculado assim, ó, Q, tá, dividido por delta T. Delta T de tempo, professor, isso, beleza? A fim de avaliar, deixa eu subir aqui, pronto, agora eu pra vocês, tá? Vamos lá. A fim de avaliar a qualidade de dois recipientes, aí te deu as dimensões aí, tá? De faces de mesma espessura, aí tu já sabe que a espessura é a mesma para os dois, tá? Uma sóizinha mesmo para os dois.
de espessura, a quantidade compara as quantidades aí, A e B, tal, do K e o KB desse cara aí, tá? Para isso, suspende dentro de cada recipiente blocos de gelo e tal, idênticos, a 0 graus Celsius. É importante destacar isso aqui, tá? E vai continuar a 0 grau, então isso indica que só teve fusão, né, professor? Mudança de estado físico, sim. E aí tu já tira aí da tela limitando aí isso, mudança de estado físico, professor vai ver, que mole, né? Isso é o que aqui? É M vezes L, né? Que mole, tá? É o calor latente de difusão, né? E M é a massa aí, foi fundido e tal, beleza? De modo que a superfície esteja em contato apenas com a. Após o intervalo de tempo, que vai ser o mesmo intervalo de tempo para os dois, né? Sobre isso. Então, após o intervalo de tempo, ela abre os recipientes e quando ambos ainda tem um pouco de gelo e verifica que a massa de gelo que se fundiu no recipiente B foi o dobro da que se fundiu no recipiente A. Aí quando ele diz assim, como foi o dobro da outra, eu falei, esse negócio deve ser letrado, velho. Eu pensando, né? Primeira vez que eu bati o olho nessa questão, eu falei, esse negócio deve ser letrado, velho. Que ele diz aqui, ó, tá vendo? B é o dobro. Porque o que acontece? É meio que intuitivo, né? Lógico que tu tem que fazer a conta pra saber de verdade, né? Mas é meio que intuitivo duas coisas. A primeira, professor, eu tenho 90 questões pra fazer. Não faria essa. Tudo bem, eu entendo você. Claro, você tem essa, mas 89, tudo bem. Então, assim, também não chuta aleatoriamente, sabe? O cara tá te falando que um é bom condutor e o outro não é. Ele tá te falando que no recipiente B, olha só, a massa de gelo que se fundiu no recipiente B foi o dobro. Cara, se no recipiente B se fundiu muito mais gelo, professor, esse cara não é bom isolante térmico, né, velho? Não, deixa eu colocar no recipiente aberto que tá dando mesmo, tá entendendo a história. Então, assim, ele tá te falando o seguinte, claro que eu tô assim, exagerando, ele tá te falando assim, cara, o recipiente B, ele é mau isolante, né, professor? Isso, o recipiente A, ele é um bom isolante. Trocando miúdos, o B conduz bem o calor, ele é melhor condutor do que o A. Trocando miúdos é isso. E se o B é melhor condutor que o A, concorda comigo que se ele conduz melhor o calor, se ele é melhor condutor, professor Davi, cara, o K dele vai ser maior que o A, não vai não, isso é natural tu pensar isso. Tipo, ele conduz melhor, velho. O K dele supera o A, né? Isso é. Deu pra entender? Então é isso que eu intuitivo, assim, tô falando, se você vai chutar a questão, não chuta assim aleatório, não. Tenta usar um pouco da teoria, vai tá perdido nos cálculos, pensa, velho. Aquele ali, velho, conduz melhor, velho, o calor. Se ele conduz melhor, o K dele deve ser maior. E aí quando eu botar o K A em cima e o KB embaixo, eu vou estar dividindo uma coisa menor por uma coisa maior, né, professor? Isso, velho. E seja lá qual for o valor que tu bote aqui pra trabalhar, concorda comigo que uma coisa menor em cima dividido por uma coisa maior embaixo, vai dar sempre o resultado de zero alguma coisa? Tu nunca poderia chutar isso aqui, né, professor? Não, tá? Eu ia chutar isso nunca. Eu estaria A ou B, porque o 0,65 também tá muito longe. Um mandou do outro, tá? Da massa, né? Eu estaria A ou B, tá? Mas enfim, professor Davi, para cá, como essa questão, a gente tinha mãe não, né? Não. Vamos nessa? Deixa eu sair daqui pra gente se divertir um pouco agora. Ó, qual é o que eu quero de você que vai tentar aí a questão que eu volto a ficar? Tá. Então deu uma parada aqui só para fazer um preâmbulo, ele fez aqui a contextualização da questão, leu, inclusive ele fez a interpretação, né? Então de modo que o enunciado, ele dá para vocês ali essas informações, de modo que você pode montar a equação, tá? Então necessariamente você não precisaria lembrar do fluxo de calor, né? Mas você teria que, digamos assim, ter um pouco, digamos assim, de entendimento, né, e também de raciocínio para poder, digamos assim, montar a equação a partir desse enunciado, levando em consideração como que o fluxo de calor se relaciona com essas grandezas físicas, né, como a questão da condução térmica, como a questão da área, como a questão da variação de temperatura e com relação à espessura do material, tá? Essa questão é um pouco mais complicada porque ela envolve também outras relações além dessa de fluxo de calor, né? Então você teria que relacionar que o fluxo de calor ele tem uma relação com o calor, né? Aquela conceito que a gente estudou de calorimetria, que vocês fizeram a primeira avaliação, e também com esse calor que está sendo fornecido num dado intervalo de tempo. Então a razão do calor por esta variação de tempo, vai dar o fluxo, que foi que a gente estudou na aula sobre condução térmica. Tá? E aí você teria que lembrar ainda como que o calor se dá nesse processo, né? Então, como a barra ela está tendo essa variação de temperatura, né? Sem, digamos assim, sofrer uma transformação, o que está relacionado ali é a questão do QMOL, né? Então, sem ter um processo, digamos assim, de deformação da barra, né? Ela se dá num processo de latência ali, né? Então, você vai ter uma certa massa e um certo valor de latência desse material aí, tá? Então, com essa informação, você consegue relacionar o que está sendo pedido à questão da razão entre as condutividades térmicas ali, tá? Lembrando que depois a gente não vai precisar da questão da massa, a gente não vai precisar dessa questão de latência também, tá? Até porque o enunciado não dá esses valores, então a gente tem que, digamos assim, estar atento às informações que são dadas no enunciado, tá bom? Então eu vou lá para o fim agora aqui, ó, tá? Vou mostrar o final da questão, tá? Mais ou menos por aqui, ó. Deixa eu ver.
aqui, ó, tá? Eu multiplico isso aqui vezes 4. Os 4 lados aqui, né? No meu paralelepípedozinho ali, tá? Mais esse cara aqui, que é 2 vezes 16, 32, pessoal. Isso, mais 2 é isso. Beleza? Deixa eu fazer isso aqui rapidinho. Isso aqui a gente vai ter que somar esses dois. Aí a gente se vira no sinal de mais logo, tá? Então vamos lá. 24 vezes 4, né, pessoal? Isso, dá 16. Exatamente. E aqui dá 9. 2, 4, 8, mais um 9. Mais 2 é isso. Tá? Aí somando esse 9.600 com esse 3.200, aí eu trago aqui pra baixo nossa área B, tá? Não fica desesperado ou desesperada não, tá, galera? Depois você pausa o vídeo, depois você tenta fazer sozinho, ou sozinho, tenta visualizar isso na tua cabeça. Você tem dificuldade com essa parte de enxergar, né? Esses objetos, né, em 3 dimensões, tá legal? Isso é importante também. Ó, somando aqueles dois, nós vamos encontrar aqui 12.800, tá? Aí repete esse 2, já já eu corto isso aí, tá? E a área A é isso aqui tudo, ó. É o 1.600 vezes 6. Aí não faz não, deixa assim. Sinal de vezes, cara, tu deixa sempre assim, velho. Porque sempre que você pode cortar, ó. O que tu não pode deixar é o sinal de mais, porque o sinal de mais não vai deixar por cancelar nada, né? Só atraso de vida, tá? Então, por exemplo, ó, por 2 aqui dá 1, qual é a metade de 128? 64, professor. Isso. Por 2 aqui dá 3, por 2 aqui dá 32, beleza? Então, ó, tu vê, ó, que 32 dá pra dividir por 16, já me dá, tá? Então é o dobro do outro, né, professor? Isso. Então aqui vai dar 1, aqui vai dar 2. 2 vezes 16 é 32, tá? Então no final tu marca ali 2 terços. Depois posso cancelar esse bracket todo aí, né, professor? Isso, tu marca ali 2 terços. Se tu dividir 2 por 3, cai numa dízima, tá, gente? 0,666 é 30. Então tu marca aqui 0,67, que seria o gabarito da nossa questão. Beleza, meu povo? Espero ter ajudado vocês aí com mais essa resolução, tá legal? Eu vou, tá bem comprido, mas eu vou tentar deixar, eu vou sumir de novo, aí eu vou deixar dividido umas 3 partes, vai que você queira printar alguma parte, tá? Então eu vou botar aqui assim, ó, o início dela, tá? Se você quer capturar alguma coisa aí, vou fazer uma anotação importante. Aqui o miolo, beleza? Essa parte aqui do miolo é importante porque a gente definiu aqui, né? Quem era quem na história e logo depois como é que a gente ia isolar as letras. Tá, então ele já mostrou a solução ali, a 2 terços, né? Ou seja, a opção é a letra B, 0,67, né? Porque isso aí dá uma dízima periódica, 0,66666. E nas alternativas ali, a resposta que melhor se adequa é a letra B, né? 0,67, truncando o número com 2 casas decimais. Lembrando que isso aí entra aquele critério de arredondamento, ou seja, são várias coisas que o aluno tem que ter, né? Ou seja, várias habilidades para realmente ter a capacidade de resolver esse exercício, mostrando que esse problema ele é uma questão que eu julgo, digamos assim, intermediária, tá? Para difícil. Então, é uma questão que seleciona muito o ingresso. Então, não são todos os alunos que vão acertar essa questão. Eu imagino que de cada 10 alunos, essa questão aí seja executada com sucesso, talvez por 3 alunos. Tá? Okay? Então, ela é bem decisiva para questões de cursos, né, no ensino superior mais concorridos, como as engenharias, né, mecânica, elétrica, ciências da computação, psicologia e outras da área, né? Mas o intuito de mostrar para vocês essa solução aqui e discutir um pouquinho da aula do Davi era para a gente ter essa resposta aqui dos 2 terços, para a gente saber quanto que resulta nisso. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu baixei essa questão do Enem aqui, ó, tá? Então, ela tá aqui, ó, tá? Então, essa questão do Enem tá aqui. E daí, o que eu fiz? Como vocês sabem, a gente está tendo agora uma difusão assim, bem forte da inteligência artificial. Então, na verdade, não é só a difusão, né? A gente tem, na verdade, uma guerra de IA. Então, todas elas, digamos assim, disputando qual delas vai ser, digamos, o topo, né? Então, digamos assim, há umas 2 a 3 semanas atrás, existia, digamos, uma polarização entre a OpenAI com o ChatGPT, tá? E a Google com o Gemini. Mas essa semana agora que entrou, a Claude, né, ela lançou a sua última versão, que é a Claude 3.5, e o pessoal tem falado que ela tem feito coisas bem interessantes, e inclusive tem um youtuber, né, um youtuber que acabou fazendo um teste do ChatGPT, o Omni, né, que é o 4, a última versão, e também o Claude, e aparentemente parece que a Claude superou, né? Então a OpenAI, ela não é mais, digamos assim, o topo. E daí nessa discussão, eu queria falar para vocês assim, e incentivar vocês, digamos assim, de explorar a inteligência artificial
até porque ela está gratuita, né? Basta você se cadastrar, tanto na OpenAI como na Google. Inclusive na Google, se vocês tiverem uma conta Google, você já tem já acesso a essa inteligência artificial, tá? Eu tenho testado bastante essas duas, a ChatGPT e a Gemini. Não fiz teste ainda da Claude, nem conheço a Claude, tá? Então, eu tenho visto que ela tem potencialidade para algumas coisas, né? Mas ela tem muitas limitações. E daí eu fiz um teste agora aqui com essa questão do Enem, tá? Então, eu peguei esse PDF e coloquei num chatbot tanto da OpenAI como da Google, para pedir para ela resolver. Porque eu não sei se você sabe, né? Porque agora todas as IAs, elas estão multimodal. E aí, por ser multimodal, vocês entendam que ela consegue, digamos assim, não só ler texto que você coloca, ela consegue, digamos assim, ler arquivos que você sobe para a nuvem, né? Sejam eles, por exemplo, PDF, seja um arquivo do Word, né? Como ela também já lê, por exemplo, vídeos. Inclusive, ela pode te responder questões assim da minutagem, né? Se acontecer alguma coisa da minutagem, você pedir essa informação, ela te diz. E ela lê também as transcrições de vídeo também, né? Então, ela passa a ser uma ferramenta bem interessante para a gente poder acessar. Só que ela tem diversos problemas, tá? Então, ela tem, digamos, ainda alucinações. As alucinações são, digamos assim, que ela erra às vezes, né? Então, e aí eu quero mostrar para vocês que aqui nessa tentativa de questão aqui do Enem, ela acabou errando, tá? Então, eu estou usando aqui 3 tipos de IA, né? Então, estou usando aqui o ChatGPT da OpenAI, tá? Então aqui, ó, eu coloquei a questão, tá? Eu coloquei o caderno de questões e aí pedi para ele resolver para mim a questão 122 de física térmica ali, ó, tá? Então pedi para ele mostrar os cálculos passo a passo, explicando o uso de cada equação da física térmica. Lembrando que eu falei para vocês, né? No mínimo são 3 questões, são 3 equações, né? A questão a equação da lei de Fourier, a equação do fluxo de calor, tá? E a equação de calorimetria, né? Que é a do Quemolle lá, né? Calor de latência. Então são 3 questões aí que envolve mais a questão ainda de notação científica, que tá embutido, a questão de transformações de unidades. Então, é uma questão para a máquina resolver bem difícil, tá? Eu julgo ela bem difícil. Então, eu pedi para ela resolver aqui, ó, tá? Então, ela fez muito rapidamente. E o que ela fez? Ela me explicou, ó, tá? O enunciado. E aí, na solução, ela colocou aqui as equações que não estavam no problema, tá? Dizendo para mim aqui, ó, o que é cada item, tá? E ela listou aqui os passos como eu pedi, ó, tá? Então, ela foi identificando, tá? Foi vendo a questão da interpretação das proporcionalidades, foi algo que eu discuti no vídeo com vocês, tá? Falou da montagem aqui, ó, tá? Só que aqui não aparece a questão, ó, do fluxo de calor e nem do Quemolle aqui, ó. E aí ele coloca a resolução de forma resumida aqui, ó, mas acaba não resolvendo, tá? Então ele só dá um passo a passo inicial de como que você deve proceder e no final aqui ele coloca o link para você baixar o caderno de questões que eu subi, tá? Então não resolveu. Então eu vou falar para ele aqui, ó, vamos fazer junto, ó, e vou pedir para ele encontrar qual que é a opção correta, tá? Então vou escrever aqui, ó. Então vou colocar assim, ó, pedir, resolva, né? Resolva a questão do Enem, mostrando qual é a opção correta. Vamos ver aqui se ele faz isso,
Estou dando uma nova oportunidade pro ChatGPT aqui, ó, tá? Então estamos fazendo em tempo real. Vamos ver se ele resolve aqui. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, tá, galera? Mas eu acho que é bem legal. Então, tá repetindo tudo de novo aqui, né? A máquina, ele não entendeu que já tinha feito essa parte aqui, tá? Então, ele encontrou que o calor de B é 2 vezes o calor de A. Aí tá calculando aqui as áreas da A e a B, calculou de forma correta a área da A, calculou de forma correta a área da B também. Ó, e agora aqui, ó, ele deu a resposta letra A como opção correta ali, ó, tá? Ele falou que o valor dá 0,585, tá? E aí ele aproximou, né? Então eu achei estranho aqui agora. Ele aproximou para 0,50, né? Ou seja, se o resultado deu 0,585, é mais fácil você arredondar para cima, né? 0,6 e não 0,5. Então aqui foi uma tentativa de ele encaixar numa resposta, né? Ele achou que o 0,67 era muito alto, e aí eu fiz a opção da letra A. Então, é isso que eu estou interpretando o que ele fez. Para a gente poder entender realmente de fato, teria que dar uma dissecada aqui, né? Então aqui, essa IA do ChatGPT aqui, essa última versão, que é a que eu estou usando, tá? É a Omni, a 4, fracassou, tá? Não respondeu de forma correta. O Gemini aqui tá na sua última versão, tá? Eu acabei comprando o pacote da Google, tá? Para testar de forma mais robusta, mas hoje você não precisa assinar, né? Então eles estão dando uma promoção de 2 meses grátis, e aí vocês vão ter a mesma inteligência que eu estou usando aqui. Eu estou usando a Gemini 1.5 Pro, tá? Que é a versão estável deles ali, ok? Se fala Gemini, né? E não Gemini, tá? Então, em inglês isso. Então, cadê aqui, ó? Eu nem salvei, ó. Tá? Eu acho que eu não salvei aqui a resposta. Tá? Eu não salvei a resposta. Deixa eu ver aqui. Não, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Achei que não tivesse salvo, mas então tá aqui a pergunta, ó. Tá? Então tá aqui a pergunta. Eu subi também o caderno, tá? Aí ele fez uma análise aqui, fez algo que nem o ChatGPT, ó. Trouxe a equação do fluxo de calor aqui, que é a lei de Fourier, para a questão, tá? Disse o que era cada uma, falou das áreas aqui, trouxe também as condutividade térmica de cada material e começou a calcular. Então ele chegou na mesma coisa do ChatGPT, que o fluxo de B é 2 vezes o fluxo de A, né? E aí foi calculando ali, né? Achou que a razão entre os dois fluxos era o fator de meio, tá? Relacionou com as áreas aqui, ó, tá? E chegou num valor aqui de 0,75, tá? Tem essa opção, tá? Mas essa opção tá errada. A opção correta a gente viu a letra B, tá? Então ele errou. E aqui ele colocou as fontes, né? Então a fonte que ele está usando, ó, é o caderno que a gente subiu, tá? Então ele fez a leitura, como falei para vocês, do PDF também, tá? Assim como a gente deu uma chance para o ChatGPT, vamos dar uma segunda oportunidade aqui também para o Gemini, né? Vamos falar para ele aqui, ó, como ele resolveu, a gente tem que dar uma voz de comando diferente, né? Você resolveu, mas a resposta está errada. Vamos colocar aqui, tá? Você resolveu, mas a opção
está errada, tá? Verifique seus cálculos e se todas as equações que envolve o enunciado estão sendo utilizadas para resolver este problema. Encontre a opção correta. Vamos ver se ele faz aqui, ó, tá? Ó, então já de cara aqui a gente tá vendo, ó, que ele é mais lentinho, ó. O ChatGPT ele é mais rápido, né? Ele é mais apressado, ele é mais coelho, tá? O Gemini aqui deu uma pensada aqui, ó, tá? E tá trazendo para nós aqui. Vamos ver. E não resolveu. Só diz que a solução anterior não levou em consideração que o fluxo de calor é proporcional à área total das faces e não apenas à área de uma face. Além disso, as áreas das faces internas do recipiente dão a mesma para todos os lados. Para resolver o problema, vamos considerar a área total, tá? E fez algumas observações aqui. Com base nesses pontos, podemos calcular a razão. Eu acho que ele não terminou. Vou pedir para ele continuar aqui, ó. Continue. Vamos ver se ele termina, né? Acho que aparentemente ele não terminou. Tá, então é aqueles negócios que dá uma alucinada, tá? Então o Gemini ele tem uma capacidade maior do que o ChatGPT. O ChatGPT, se eu não estou enganado, você tem 128 mil tokens, tá? E o Gemini, ele tem cerca de 1 milhão de tokens aqui para ser resolvido. O que são os tokens? Os tokens são aquilo que você usa para pedir para ele resolver. As palavras, né? Quando você faz uma frase, quando você faz um contexto, você está utilizando palavras. Então, essas palavras para a máquina são tokens. Então, quando você está usando uma palavra, será que uma palavra corresponde a um token? Então, por exemplo, se a gente pegar a palavra calor, tá? Calor é um token, tá? Mas se a gente olhar, por exemplo, para a palavra infeliz ela vai usar dois tokens, tá? Porque ela pega o in, que é um prefixo, então ela considera um token, e pega mais a palavra feliz, que é outro token, tá? Então, para ela entender a palavra infeliz, ela está usando 2 tokens, tá? Então, essa quantidade de tokens ali, ela vai sendo utilizadas, e aí você tem esse limite para poder usar para responder, tá? Mas aqui não é o caso, tá? Então, ela não fez, porque ela alucinou de fato. Aí eu pedimos para ela refazer, tá? E ela chegou aqui num outro valor, ó, 7/12, ou seja, 0,58. O mesmo resultado do ChatGPT aqui, ó, tá? E daí, em vez de dar uma opção errada, ele pelo menos disse o seguinte, que não é uma opção correta aqui, tá? Então ele errou em algum lugar aqui, tá? Teria que analisar aqui, eu acho que foi com relação à questão das massas, né? Ele está usando a questão da área, mas acho que ele não está usando a questão das massas aqui, né? Tá? Então tinha uma relação de massas aqui que ele não tá utilizando, tá? Então o Gemini também falhou, tá? Não respondeu para nós. Ou seja, para ele, ó. E eu tenho uma outra versão aqui, ó, tá? Que é para desenvolvedores, e aí para você poder usar o Gemini aqui Studio, tá? Que tem versões assim mais recente e que são versões de testing, né? E essas versões de testing significa que eles estão melhorando a inteligência artificial, né? Ou seja, estão melhorando o modelo em si, tá?
Então, por exemplo, aqui, ó, no Flash, tá? Essa Gemini aqui 1.5 Flash, ela é mais rápida, tá? A velocidade de resposta, de responder, ela é mais rapidinha, tá? Mas ela tem menos capacidade que a Pro, tá? Mas ela também tem aqui, ó, 1 milhão de tokens. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou mudar um pouquinho a temperatura dela, tá? Depois, num outro momento, eu explico para vocês o que é a temperatura. E vou voltar aqui, ó, tá? Vou voltar... Ah, tá, não é essa aqui. Eu vou voltar aqui, ó, para a questão, tá? Vou voltar aqui para a questão. Então, eu pedi para ela responder também, tá? Eu não salvei, galera, aqui, ó, tá? Eu não salvei a resposta, infelizmente, tá? Eu pedi para ela responder com a Flash aqui, ó, tá? A Flash, ela tem 1 milhão de tokens, e essa versão nova aqui, ó, da Gemini 1.5 Pro, e ela é uma versão um pouquinho mais avançada, tá? Ela não é mais 1.5. Eles lançaram uma nova versão. Essa versão aqui não é a mesma versão que eu uso na conta paga lá, tá? E ela aqui, ó, ela tem 2 milhões de tokens, ou seja, você consegue colocar muito mais coisas aqui dentro, tá? Mas eu vou testar aqui, ó, na Flash, que é a mais rapidinha, e eu vou aqui, ó, colocar uma temperatura de 0.45, tá? Vou repetir aqui a mesma pergunta, tá? Aqui, ó, resolva a questão 122 de física térmica, mostre os cálculos passo a passo, explicando o uso de cada equação da física térmica. Vou subir aqui o PDF, tá? Então, estou subindo aqui o PDF, ó, tá? Vou subir aqui a questão do caderno do Enem, tá? Então, aqui todo o caderno do Enem, tá? Então, estou subindo todas as questões do segundo dia e estou pedindo para ele encontrar, ó, então estou dizendo para ele encontrar no PDF a questão 122 de física térmica e mostrar os cálculos. E então, aqui, ó, eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Ó, mostre os cálculos passo a passo, explicando o uso de cada equação da física térmica, explicando e indicando qual é a opção correta, tá? Então, eu vou tentar um comando diferente agora aqui, né? Então, eu coloquei mais um pedacinho ali, mais alguns tokens, para ver se ele me dá uma resposta diferente do ChatGPT e também do Gemini 1.5 Pro. E vou mandar ver aqui, ó, tá? Então, ele está fazendo aqui, ó, tá? O modelo está calculando. Eu acho que ele levou o mesmo tempo aqui do Gemini Pro, tá? Mas, de novo, aqui, ó, ele encontrou a resposta incorreta, né? Então, ele está dando aqui com a opção de 0,75 aqui, ó, tá? Então, não é a opção correta de novo, tá? Aqui ele mostrou, ó, passo a passo também, tá? Passo a passo. Aqui ele levou em consideração as massas aqui, ó, tá? Então ele está dizendo, ó, que tem essa relação de massas. Ele levou em consideração a equação do que molha, ó, tá? Então aqui ele mostrou explicitamente todos os pontos, tá? Então aparentemente era para ele ter chegado a um resultado correto aqui, tá? Então ele usou todas as equações necessárias. A IA, ela se embananou aqui, tá? Então ela também não soube usar de forma correta um procedimento. Daí teria que dar uma olhada, tá? Teria que dar uma olhada, se vocês quiserem identificar o que foi que a inteligência artificial errou, tá? Então aqui, ó, vou passar bem passo a passo, ou melhor, vou mandar para vocês aqui, ó, tá? Tem como salvar isso aqui, ó, tá? Eu vou salvar isso aqui, ó, tá? E eu vou mandar para vocês depois essa solução aqui da inteligência artificial. Então, só queria reforçar que, de fato,
Deixa eu salvar aqui, ó. Tá? De fato, a inteligência artificial ela é uma ferramenta boa, tá? Ela pode ser utilizada para ajudar, mas ela carece ainda da nossa supervisão, tá? Então, exige, digamos assim, uma atenção, né? Nessa questão assim do uso com ética dela, né, para nos auxiliar, mas ao mesmo tempo exige, digamos, uma supervisão humana dela para checar a resposta. Então, se a gente for usar ela assim a grosso modo, a gente pode obter resultados assim alucinantes, né? Eu chamo de alucinantes aqui. Então, ela alucinou. Ela tinha as informações corretas aqui, mas não soube fazer o algebrismo correto aqui, tá? Beleza, galera? Então ficou grande o vídeo aí, mas acho que valeu a brincadeira, tá bom? Até mais.